Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, a nossa aula de atualidades do mercado financeiro do dia de hoje vai falar a respeito do Bitcoin e das demais criptomoedas. Bom, esse é um dos assuntos mais requeridos de atualidade do mercado financeiro e a gente precisa compreendê-los bem e saber a diferença entre uma criptomoeda e uma moeda digital lastreada pelo Estado. Então vamos lá, vamos tentar entender tudo a respeito dessa temática. Primeiro, vamos falar da mais importante, mais famosa das criptomoedas, que é o Bitcoin. O Bitcoin, ele surge lá no ano de 2009 como um mecanismo barato, rápido e fácil para permitir a compra e a venda de bens e serviços através da rede mundial de computadores, que é a nossa internet. Nós não sabemos se na verdade se trata de um programador que criou, né, o Bitcoin ou se é um grupo de programadores. Fato é que ele se denomina Satoshi Nakamoto. E a partir daí, o Bitcoin era muito utilizado, sobretudo por aqueles que são gamers, né, para comprar uma série de avatares e outras vantagens de jogos pela rede mundial de computadores. Facilmente, no entanto, essa moeda passou a ser utilizada como mecanismo, né, de pagamento, de recebimento, mas também para contabilização, né, e também, em alguns casos, como reserva de ativo. E aí a gente se recorda lá dos papéis tradicionais da moeda. A moeda, de uma maneira geral, e aí não importa se o papel moeda, a moeda propriamente dita, uma criptomoeda ou uma moeda digital que seja emitida por um Estado, ela tem basicamente três grandes funções. Primeiro, ela é uma unidade de conta, o que significa dizer que eu vou reduzir todas as outras grandezas a uma determinada unidade monetária. Então, por exemplo, quando hoje você compra lá 1 litro de leite ou 1 metro de tecido, ou eventualmente você compra algo que tem uma medida diversa, você traduz isso tudo em reais. Então imaginemos lá que o litro de leite esteja R$ 4,15 e que o metro do tecido esteja em R$ 23,80. O que você fez foi transformar duas métricas distintas, litro e metro de tecido, numa unidade comum, que é o nosso real. Então a primeira questão importante de uma moeda é que ela é uma unidade de conta. Por um outro lado, ela é um meio de troca. E o Bitcoin se enquadra exatamente nisso. Ele surge na internet de uma maneira descentralizada e que, portanto, não depende de nenhuma organização multilateral, nenhuma organização centralizada, nenhum governo, para que haja a emissão e, obviamente, a circulação dessa moeda em escala global. Então, ele funciona aqui como um meio de troca, no sentido de que alguém que tenha bitcoins vai poder comprar produtos e serviços de outras pessoas que aceitem bitcoins como meio de pagamento pela rede mundial de computadores. Perfeito? Alguns lugares do mundo, até de maneira presencial, já se aceita bitcoin como pagamento. A última questão é que, como eu tenho que a emissão de bitcoins é algo extremamente complexo, porque eu dependo lá basicamente de supercomputadores que têm um grande gasto de energia, que tem um aquecimento, né, muito forte para poder fazer a mineração. A mineração nada mais é do que cálculos matemáticos cada vez mais complexos. Milhões desses cálculos matemáticos têm que ser feitos por segundo até que eu possa criar uma unidade da moeda Bitcoin. Como os cálculos exigem, repito, um sistema computacional extremamente arrojado, avançado, que faça milhões de cálculos, né, em poucos segundos e que tenha a capacidade de se manter resfriado na sua atuação, ele demanda um sistema especializado de fornecimento de temperatura adequada e também tem um grande gasto energético, o que na prática praticamente inviabiliza que você ou eu, com um computador simples de casa, possamos minerar em condições economicamente viáveis. Eventualmente, você pode até imaginar que alguém possa minerar e fazer Bitcoin, mas na verdade
o gasto que ela vai ter, né, para poder produzir esse Bitcoin, essa unidade monetária, às vezes é um valor muito superior ao valor da própria unidade monetária. Então, nesse sentido, economicamente é inviável. Então, como a produção de Bitcoin ela é limitada e como eu tenho que o trabalho de mineração, de criar o Bitcoin é extremamente complexa, você acabou tendo que o Bitcoin se tornou uma reserva de ativo, né? Nesse sentido, a gente vai observar que o preço internacional e nacional do Bitcoin depende basicamente da oferta e da demanda. Todas as vezes que eu tenho uma oferta maior do que a demanda, o preço do Bitcoin cai. Todas as vezes que eu tenho uma oferta menor do que a demanda, o preço do Bitcoin sobe. Então ele é determinado basicamente pelo livre fluxo de moeda entre os agentes econômicos. Legal? Então vem para cá, vamos conferir isso de perto. O Bitcoin, ele é uma moeda digital, utilizada para comprar e vender produtos e serviços pela internet. Diferente de outras moedas, como o real ou como o dólar, o Bitcoin só existe no meio virtual e é guardado numa carteira digital. A moeda surge em 2009 como uma forma de facilitar as negociações pela internet. Não se sabe muito sobre o seu criador, apenas se trata de um programador ou um grupo de programadores que utiliza o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O objetivo do Bitcoin era funcionar como uma moeda descentralizada, sem uma instituição financeira, como um banco, para intermediar a troca de dinheiro entre duas pessoas. Assim, as transações pela internet podem ser mais rápidas, mais baratas e as moedas poderiam ser utilizadas em qualquer país sem limites ou condições especiais. Devido à rápida valorização, o Bitcoin se tornou para muitos uma oportunidade de investimento. Ela virou algo que nós chamamos de reserva de valor, que é uma das características da moeda. Unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, com alto potencial de retorno. Pois bem, como é que funciona, né? A base do Bitcoin é a criptografia. É ela que garante que o sistema funcione e que todas as transações sejam realizadas de forma segura e anônima. E por isso o Bitcoin também é chamado de criptomoeda. Na verdade, a tecnologia utilizada para a compra e a venda e, claro, a transferência de valores em Bitcoin é a tecnologia do blockchain. E aí nós sabemos que o blockchain é um mecanismo dos mais eficazes, dos mais eficientes para que haja a transmissão e o recebimento de qualquer tipo de informação, dentre elas a transferência de valores relacionados a bitcoins. Isso porque eu tenho lá uma determinada operação que é realizada, cria-se então um bloco, esse bloco tem que ser validado por todos os nós da rede do blockchain. No momento em que ele é validado, ele é ligado a outro conjunto de blocos através de um hash criptografado, de um elo entre os blocos, e, portanto, essa ação torna aquele Bitcoin que sai de uma carteira digital e entra em outra, uma ação que não pode ser duplicizada, ela não pode ser duplicada e, claramente, ela não pode ser alterada, de maneira que eu evito que o mesmo Bitcoin seja computado em duas ou mais carteiras e, portanto, servindo ao seu papel fundamental de meio de troca, de unidade de conta e de reserva de valor. Tudo bem? Tudo que garante, né, a operação desse tipo de moeda digital é a criptografia. E é por isso que nós chamamos de criptomoedas. Ok? Continuando. A moeda existe apenas de forma digital e todas as transações realizadas com bitcoins só são possíveis por intermédio da internet. Para isso, o cliente precisa ter uma carteira digital e usar o serviço das corretoras que se encarregam de enviar e receber os bitcoins conforme você os negocia na rede. A criação de bitcoins
é realizada num processo que se convencionou chamar de mineração. São computadores poderosos e extremamente especializados que rodam um software que executa milhões de cálculos matemáticos por segundo na esperança de gerar moeda. Para evitar que a inflação corroa o valor da moeda, o Bitcoin tem um mecanismo que, sozinho, aumenta a complexidade do processo de mineração para evitar que, de uma hora para outra, vários mineradores consigam gerar grandes quantidades da moeda. Na prática, isso significa que, com o passar do tempo, gerar Bitcoin se torna cada vez mais difícil. E aí vem a pergunta, professor, como é que eu consigo Bitcoin? Basicamente de 3 formas. Primeiro, da mineração, que nós falamos, não é um trabalho, né, que talvez seja para pessoas como eu ou como você, que não temos, né, a detenção de equipamento numa condição economicamente viável para poder minerar. A segunda possibilidade é comprar e vender Bitcoin para empresas especializadas, né, na internet, chamada de exchanges. As exchanges são empresas que intermediam a compra e a venda de Bitcoins pelo mundo virtual e é o mecanismo mais fácil e mais confiável para que você possa realizar esse tipo de operação. A outra possibilidade é o que nós chamamos de person to person, ou seja, eu compro Bitcoin de uma outra pessoa que queira vendê-la. Mas aqui eu tenho que ter, claro, a coincidência de desejos, eu tenho que ter alguém querendo vender e outro alguém querendo comprar, e por um preço que seja, né, entendido como interessante para ambas as partes. Perfeito? Voltando. O valor do Bitcoin, então, ele varia de acordo com a demanda da moeda no mercado, seguindo mais ou menos as mesmas relações de causas e efeitos que fazem com que bolsa de valores e dólar variem no preço no dia a dia. Atualmente, existem 3 maneiras de adquirir bitcoins. Primeiro, através da mineração, comprando em exchanges ou comprando diretamente de outras pessoas. Então é possível minerar. Lembrando que é possível adquirir bitcoins através da mineração. Você vai precisar comprar um computador específico. Para isso, ceder o seu poder computacional para a rede, confirmando as transações. Para isso, você será recompensado com bitcoins a cada bloco minerado. Atualmente, não é viável minerar no Brasil, porque o custo da eletricidade é muito alto, maior que o valor, né, do Bitcoin minerado. As exchanges, dá para comprar Bitcoin através de exchanges, que são sites que reúnem compradores e vendedores em um ambiente seguro, onde as trocas ocorrem de forma anônima e rápida. E pode ser o person to person, né? Também é possível comprar Bitcoin diretamente com outras pessoas, sem precisar passar por uma exchange. O problema é que você vai precisar encontrar alguém de confiança e que conheça Bitcoin, porque os golpes nesse tipo de transação são absolutamente comuns. A grande questão também é a seguinte, né? Como é que eu posso converter Bitcoin em real ou em qualquer outra moeda? Aqui eu quero fazer um parênteses que é importante. O Banco Central do Brasil, há algum tempo atrás, emitiu lá um alerta ao mercado. E esse alerta dizia basicamente o quê? Primeiro, que o Bitcoin ele não tem nenhuma regulação dentro do sistema financeiro nacional. Aliás, né, a quase totalidade dos países do mundo não tem qualquer tipo de regulamentação, de normativa a respeito da compra, venda, manutenção em carteira digital de bitcoins. Então essa é uma questão importante, porque nós estamos num mundo literalmente desconhecido e que não tem o arcabouço legal e protetivo do Estado. A segunda questão é que o Bitcoin não é uma moeda de cunho forçado. O que significa dizer isso? Que os agentes não são obrigados a aceitar pagamento e recebimento, compra de bens e serviços ou conversão
de bitcoins para reais e vice-versa. Isso porque o real, que é a nossa moeda, ou dólar americano, ou o euro para a zona do euro, são moedas emitidas por um banco central, por uma autoridade monetária, que representa o Estado. Então, o Estado, ele dá um lastro para essa moeda, que é o lastro normativo legal. Então, eu tenho que a emissão, né, a circulação, o controle da oferta e parcialmente da demanda é controlado pelo próprio Estado. E o real no Brasil é uma moeda de cunho forçado, como é o dólar americano nos Estados Unidos ou o euro na zona do euro, o que significa dizer que todos os agentes são obrigados a receber, né, pagamento e recebimento, inclusive o próprio governo, né, em reais. Então eu não posso me furtar a receber pagamento e recebimento, compra e venda de bens e serviços que não seja na moeda doméstica. No nosso caso, o real. Lembrando que o Brasil, ele não permite oficialmente que haja a venda de bens e serviços, né, e outros com outra moeda que não seja o real. Tudo bem? Oficialmente no nosso país é assim. Em outros países pode ter uma legislação diferente, mas aqui assim funciona. Então, o Bitcoin, ele não é uma moeda de cunho forçado, não é normatizado pelo Banco Central do Brasil, que não controla a sua emissão, né, a sua circulação, sua demanda e sua oferta. Não é uma moeda que seja lastreada no sentido do arcabouço jurídico normativo do Estado. E, portanto, né, se houver eventualmente algum golpe envolvendo Bitcoin, eu posso acusar aquela pessoa de um outro crime tipificado no nosso Código Penal ou no nosso Código Civil, mas eu não posso alegar que o Estado sabia daquela operação e lastreava com a sua normativa jurídica. Isso porque o Banco Central já chama atenção que ele não normatiza criptomoedas. Agora, há também uma diferença que você tem que atentar para a prova. É diferente uma criptomoeda daquilo que o Banco Central está em estudo, que é a criação do real digital. O real digital não vai ser uma moeda digital, professor? Não vai ser uma moeda virtual? Vai, se ele for lançado. Isso ainda está em estudo. Isso porque o Banco Central percebeu que o uso de papel moeda e de moeda propriamente dita, fisicamente, é cada vez menor entre os agentes econômicos. Para pensar, você e eu, né? Eu sou servidor público também e recebo o meu dinheiro no meu banco. Eu raramente vou ao banco, né? Muito raro, e muito pouco do meu dinheiro eu tiro para utilizar no meu dia a dia. Às vezes a gente mantém lá na carteira, né, algum dinheiro para fazer frente a uma situação inesperada, para eventualmente pagar lá um pedágio, ou, por exemplo, um ticket de estacionamento, comprar um café, né, etc e tal, mas nada muito mais do que isso. A imensa maioria do dinheiro está lá porque eu vou utilizá-lo para pagar contas, né, com cartão de débito, com cartão de crédito, né, com cartão pré-pago, com cartão de benefício, pago conta, né, com Pix, com código de barra, né, enfim, né, grande parte das movimentações já acontece apenas de maneira virtual, apenas de maneira digital. Então, o que o Banco Central do Brasil está discutindo é a possibilidade da criação do real digital. Mas esse real será emitido pela autoridade monetária, que vai controlar a emissão, a demanda, a circulação, há toda uma normativa criada, né, pelo Estado de Direito e, portanto, um arcabouço legal, né, de como que vai funcionar essa moeda, que será uma moeda de cunho forçado, né, porque ela é emitida pelo Estado e, portanto, todos serão obrigados a aceitar o real digital como meio de pagamento, como unidade de conta, meio de troca ou reserva de valor. Isso é diferente da criptomoeda, que não é regulamentada, ok? Olha para cá. Então, como é que eu posso converter bitcoins em reais? Em geral, o mesmo site que realiza a intermediação entre a sua carteira e o mercado de bitcoins deve permitir a troca da moeda virtual por reais. O processo é todo digital.
Você determina a quantia que deseja trocar por dinheiro de verdade, realiza a conversão e direciona o depósito desse dinheiro para uma conta bancária ou serviço monetário do tipo PayPal. No momento, os bitcoins não são alvo de fiscalização dos governos e sua circulação não envolve o pagamento de taxas e impostos. Entretanto, a partir do momento em que a moeda virtual se torna dinheiro de verdade, na sua conta isso muda. Taxas e impostos passam a incidir sobre esse dinheiro. E aqui também vai uma crítica, né? Os governos estão muito atentos a golpes que são realizados no mundo virtual com o sistema de compra, venda, transferência ou ainda transformação de bitcoins em moeda nacional. Da mesma maneira que já há no mundo virtual sequestro de computadores ou de redes de computadores ou a prática de crimes exigindo como pagamento o Bitcoin. Como esse Bitcoin ele pode ser hospedado em qualquer carteira virtual, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil de ser rastreado e ser repatriado. Da mesma maneira que se eventualmente no futuro eu puder comprar bens e serviços, né, ou fazer pagamento e realizar débito em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda, é claro que o Estado, em algum momento, ele vai tentar regular esse mercado para obter parte, né, da sua tributação, que é parte da renda devida ao Estado, na forma de impostos, taxas e contribuições, para financiar a própria atuação do Estado. Perfeito? Em algum momento, possivelmente, isso acontecerá. Quais são as polêmicas, né? Os críticos apontam uma escalada vertiginosa de valorização que sinaliza para a criação de uma bolha financeira. Há quem considere as criptomoedas um esquema de pirâmide. E uma série de críticos chamam a atenção para o fato de que a natureza descentralizada, descontrolada e inerentemente anônima do Bitcoin tem servido de refúgio para lavagem de dinheiro e para grupos criminosos movimentem dinheiro sem que as autoridades tenham como saber e investigar. Exemplo disso foram os recentes ataques de ransomware que exigiam das vítimas o pagamento de resgate na forma de bitcoins, literalmente bloqueando computadores e redes de computadores pelo mundo afora. Então nós temos algumas criptomoedas famosas, né? A maior delas é a Bitcoin, seguida da Ethereum, né? Mas eu tenho também a Litecoin e a Ripple, né? São as mais famosas criptomoedas que funcionam basicamente no mesmo esquema do Bitcoin. Então lembrando, né, que a criptomoeda ela é uma moeda eletrônica intangível, descentralizada, com código computadorizado, que não exige informação pessoal. As informações das transações, contudo, são abertas ao público, ainda não são reguladas e é aceita apenas em alguns estabelecimentos. Já a moeda digital, como será o caso se for criada, né, o real digital, eu tenho uma diferença de que, primeiro, ela é centralizada, portanto, tem a autoridade monetária do Banco Central que vai centralizar, né, a oferta, a demanda e a circulação. Eu tenho a emissão por uma entidade governamental que, claro, irá exigir as informações pessoais daqueles que transacionam com a moeda. As informações das transações serão claramente confidenciais, é o sigilo, né, bancário, são reguladas por instituições governamentais e, portanto, uma moeda que nós chamamos de cunho forçado e, portanto, que é amplamente aceita por todos os agentes econômicos. Legal? Bom, pessoal, encerramos então essa aula. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!